Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu vos convido para nós juntos lermos a palavra do Senhor, não é? No livro de Josué, capítulo 6, e o versículo 1. Glória a Deus. Josué, capítulo 6, e o versículo 1. A destruição de Jericó, não é? Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na sua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, e cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carmesim, ouvindo-vos o seu zunido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém, irmãos? Meus queridos, eu peço as orações dos irmãos, né? Confesso para os irmãos que estou bastante resfriado, né? Mas o Senhor tem nos dado graça, portanto, continuo pedindo as orações dos irmãos. Peço as orações dos irmãos em favor da nossa família, não é? Nossos filhos, que muito precisam das vossas orações. Vamos orar também em favor de muitas famílias, né, irmãos, que estão enlutadas, tristes, né? Outras famílias que estão precisando de paz, né? Vamos interceder a Deus uns pelos outros. Tem alguém que quer manifestar seu pedido de oração? Pode levantar sua mão, amém. Oremos ao Senhor, queridos. Pai Santo, Deus eterno, neste momento, Jesus, nós manifestamos aqui nossos pedidos de orações. Papai de amor e de bondade, tem misericórdia, Senhor, de famílias que estão precisando da paz, precisando da tua bênção. Senhor, venha manifestar a sua graça sobre essa família, dando a paz e a bênção. Jesus, famílias enlutadas, que estão tristes, angustiadas. Papai, nós oramos, nós suplicamos a tua bênção. Nossas irmãs que levantaram as mãos, cada uma tem as suas necessidades. Nós apresentamos, Senhor, rogando a cura, rogando a solução do problema, rogando a bênção, Senhor. Papai de amor e de bondade, continue abençoando nossos filhos, nossa família. Jesus, nós rogamos tudo isso, porque sabemos que nós temos um Deus, o Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que tem a paz, tem a alegria, aquele que tem a solução para os problemas. Jesus de bondade, nós apresentamos nas tuas mãos aqueles que estão nos hospitais, precisando da cura, da libertação. Oh Deus, estendas as tuas mãos e venha abençoar, curando e libertando. Jesus de bondade, tudo isso nós te pedimos que seja feito, meu Pai, tudo para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos no 6º elo da nossa campanha e graças a Deus que até que o Senhor tem nos ajudado, e quarta-feira que vem, permitindo Deus, nós já estaremos encerrando mais uma campanha. E essa campanha, irmãos, Deus trabalhou diferente. Eu aprendi muito nessa campanha sobre a muralha, né? A muralha se fala de fortaleza que só Deus pode quebrar. Só Deus pode quebrar as fortalezas para nós alcançar os nossos objetivos. Então aprendemos, foi muita bênção. Hoje
Deus já tem reservado algo para nós. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E só nos resta agradecer e pedir mais a graça e a misericórdia do Senhor. E Deus está trabalhando. Eu estou notando que o nosso Brasil está sendo acordado pelo Senhor para orar, para buscar. E eu aprendi uma coisa. E eu não sei se os irmãos sabem, pouco se fala. Quem sabe aqui sabe o que é potestade? Pouco sabe. Os irmãos sabem o que é principado? Então, o que é mais à toa entre as nações é esses dois tipos de demônios. Principados e potestades. São os demônios terríveis que vêm para fazer a nação pecar, fazer que o povo afaste de Deus. E muitas das vezes, nós cristãos, não usamos as armas que Deus nos deu. E quem pode barrar isso é só a igreja. Tanto é que há uma profecia bíblica, está no livro de Apocalipse, que tem um só que impede o anticristo a operar. É a igreja. O dia que o Senhor arrebatar a igreja, o anticristo toma conta. Então, o que segura a presença aqui, para impedir o anticristo assumir, é a igreja do Senhor. Nós sabemos que um dia Jesus vai voltar, vai arrebatar o seu povo. E aí o governo do anticristo vai tomar conta desse mundo por período de 7 anos, diz a Bíblia. E não vai ser fácil. Poucas pessoas às vezes se comentam, mas nesse período haverá salvação. Não fica tão triste. Só que a salvação é através do corpo. Quem aceitar o sinal da besta não há de ser salvo. Então a pessoa tem de rejeitar, e diz a Bíblia lá no próprio livro de Apocalipse, que são como a areia da praia, o número de salvo. E eles vão vir com palmas brancas na sua mão. Aí o Senhor fala assim, que esses são os que venceram a grande tribulação. Então, queira ou não queira, vai um dia acontecer. E o que um pouco me assusta é a friagem espiritual nesses dias. Mas nós não podemos olhar para isso, e nós temos que nos cuidar. Tem coisa que eu observo e vejo que me preocupo. Sabe o que me preocupa tanto? É com a minha salvação, e está escrito, nem todos que diz Senhor, Senhor, será salvo. Então muitos vão perder o seu tempo, vão perder a sua bênção, porque não focou por inteiro. E uma das coisas que nossa igreja, pelo amor de Deus, abre mão do perdão. Uma das coisas que mais impede as pessoas receber a bênção da salvação, chama-se arrependimento. Se não arrepender de todo o coração, vai impedir as bênçãos do céu, principalmente a da salvação. Amém? Nossa irmã Débora. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ai, perdão pela voz, porque também estou meio ruim, né? Não da gripe, mas da alergia. Estou com uma crise alérgica atacada. Hoje eu quero deixar para os irmãos os Salmos 40. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. O versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiaram no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-los, mas são mais do que os que pode contar. Sacrifício e oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes. Holocaustos e expiações pelo pecado não reclamaste. Então diz: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade,
ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Só até que no versículo 8, e eu achei muito interessante, porque quantas bênçãos o Senhor nos entrega, né, nos permite viver todos os dias. E quando a gente está na aflição, na angústia, na tristeza, né, às vezes nós nos esquecemos disso, mas devemos nos lembrar, né, que a lei do Senhor está no nosso coração e que Ele cuida de cada um de nós, né, e esperar com paciência no Senhor. Não adianta a gente esperar, mas não estar com Ele, não estar vivendo para Ele, né? Então vamos meditar sobre isso. Será que nós estamos realmente esperando no Senhor? Será que nós estamos esperando, confiando na palavra dEle? Porque ali, né, como diz o nosso culto de hoje sobre as muralhas, o povo teve que esperar, né? Esperar os 7 dias, esperar todas as voltas, para que aquela muralha caísse. E esperaram com paciência. Eu agradeço a oportunidade. Quando o nosso irmão estava falando, eu estava pensando sobre pular fases, né? A vida tem fases. E às vezes a nossa ansiedade faz querer nós pular. Tem o tempo da manga madurar, tem o tempo da banana, se você pega ela fora do tempo, ela não vai estar gostosa, não vai estar aquele sabor. No sentido espiritual é a mesma coisa. Eu não me emociono muito, eu acho até lindo, eu acho bonito, quando eu vejo um jovem garoto, uma menina pregar, cantar. Cantar até que é mais fácil, mas principalmente pregar. Eu não me emociono. Por quê? Não é o tempo. Deus pode até usar. Como um jovenzinho pode dizer assim, você que está passando em luta, essa luta, o que eles sabem de luta? Não é verdade? Então, às vezes, prega pelos outros, por ver alguém pregar. Agora, gostoso é quando você se envolve. Você tem experiência naquilo que você fala. Então, o próprio ouvinte, ele acata. E a Bíblia fala que aquele que prega, que ele seja idôneo. E é gostoso você ver também o crescimento. E, nesse sentido, abro-se um parênteses, quando uma pessoa, até não foi cristão, mas ele cresceu, ele sabe o que é luta, ele sabe o que é batalha. Mas um jovenzinho, às vezes, só foi cuidado pelo pai e mãe. A não ser que a vida do pai e da mãe sempre foi uma tormenta. Aí ele deu de pequenininho, ele, coitado, ele nem viveu a sua infância. Quando eu falo nesse quesito, porque às vezes você vê um jovenzinho e fala, meu Deus, o que é isso? Ele demonstra um amadurecimento que não é natural. Então eu tenho dificuldade, é uma coisa minha. Eu tenho dificuldade de separar essas coisas. Eu falo, meu Deus, será que isso que ele está dizendo, quando está pregando a palavra, tudo bem. Mas quando ele começa a expressar sobre o momento e fase de pessoa, eu fico assim um pouco resguardado, porque o próprio Deus não pula fases. Você tem que, cada dia, conseguir. É o ciclo da vida. A escola, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, e vai indo. E quando assim acontece algo na igreja que você vê um crescimento rápido, você fica até maravilhado de ver Deus, você está acompanhando. Existe construção que demora mais, existe construção que ela sai mais rápida. Então nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos dado graça, que orientar nisso, ajudar alguém nisso, que coisa difícil é alguém que carrega um negocinho aqui assim, 1 metro, do outro lado uma drena, e se diz ser um pedreiro e depois pega as coisas, faz tudo torto. Então o que acontece? No sentido espiritual, isso atrapalha. Pastor muito inexperiente, pessoa menino espiritual, querer rebanhar alguém. Isso traz perda, porque ele não transmite, não passa uma capacidade que deveria. Então os irmãos podem ver, umas grandes obras precisa de pessoas experientes na obra. Aliás, se eu tiver uma construção para construir, eu não vou pôr qualquer um. Eu vou colocar lá
um melhor engenheiro, a pessoa o arquiteto, o pedreiro vou pegar o melhor. Por quê? Tem pessoas que fingem, pode até mostrar, mas na prática ele é reprovado. E olha que eu já passei por isso. Mesmo você tendo experiência, um moço, fui fazer uma simples laje lá no meu salão, ele me levou em 2, 3 casas, falou, essa aqui eu fiz, essa aqui eu fiz. E eu achava que fiz, eu não bati palma na porta. Falei, então dá, isso aí é uma obra simples. Quando ele levantou a parede, eu precisei parar ele, irmãos. Aí ele pegou e falou, nossa, eu sei que você me adiantou um dinheiro, mas sabia que eu posso levar você na lei porque você não cumpriu comigo o que você falou? Eu falei, que bom que você falou isso, porque eu também não agradei do seu serviço, por isso que eu estou parando você. Aí você leva na lei, eu te pago o que você quer, e depois você vai pagar o meu material, porque você não fez direito. Morreu o assunto ali. Aí ele depois me agradeceu, porque ele viu que ele estava errado, e depois ele ainda falou, irmão, vou te confessar a verdade, eu não era aquilo que eu falei para você. Então, olha, irmão, olha para você ver, se você tendo experiência, traz isso. Aí os irmãos podem falar assim, irmão, o que você quer dizer com isso? Coisa gostosa, irmão, você ouvir a palavra genuína, porque a palavra em si, ela é perfeita. Mas o que eu quero dizer, pessoas que se acham ser e ensina tudo errado. Eu prefiro ouvir uma pessoa simples, uma mensagem simples, objetiva, do que ouvir uma coisa e a pessoa colocar dúvida no meio do povo. Mas graças a Deus, esse zelo nós temos e não tem acontecido isso aqui. E eu tenho certeza que você está sendo abençoado para a glória do Senhor. Os irmãos concordam com essa palavra? É uma reflexão para os irmãos analisar. Eu tenho observado os cultos, como Deus tem trabalhado nessa casa. Domingo teve um culto gostoso, quarta-feira passada foi muito bom. Então, cada dia a gente tem observado. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, né, para a campanha, está lá em Josué, no capítulo 6, versículo 1 a 5. Vamos ler? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombeta à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Amém. Irmãos, eu creio que nesses 5 dias já de campanha tem sido muito falado sobre as muralhas, né? Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus, nós vamos agora falar do pós-muralha, né? É como se a gente fosse querer ganhar Ribeirão Preto, imagine assim, né? Então, a cidade santa para ser conquistada era Ribeirão Preto, e a gente teria que vencer algumas cidades, Restinga, Cristais Paulista, mais ou menos assim, né? Então, Jericó estava neste caminho. E o Senhor, né, deu uma estratégia a Josué, falando então que eles teriam ali que rodear a cidade, né? Porque Jericó tinha essa muralha. Jericó era uma das cidades mais fortes que existiam. Olha que interessante, né?
Era uma das cidades mais fortes que tinham. Então, às vezes, algumas lutas que a gente passa, se a gente vencer na força do nosso braço, a glória é nossa, né? Mas o Senhor falou, olha, vocês vão lá 6 vezes rodear a cidade e na 7ª vez vocês vão fazer isso por 7 vezes. E, de fato, o muro caiu e a glória seja dada a Deus, né? Porém, o que o Senhor tem tocado no meu coração é além da muralha, né? Se nós formos ler a Bíblia, depois veio Ai, a cidade de Ai, né? Então, o povo de Israel tomou Jericó e Deus tinha deixado muito claro que não era para pegar os despojos daquele povo, né? Eles poderiam pegar tesouros, levar para a casa do Senhor, mas os despojos não, né? E aí, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração é Josué 7. Quem gosta de Bíblia, lê, ou então o irmão vai colocar aí para os irmãos acompanharem, né? Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Se nós formos caminhar mais para a palavra, nós vamos ali no versículo, no capítulo 7, versículo 5. Quando voltaram, disseram, não é preciso que todos avancem contra A, envie 1 ou 2, 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos, né? Ou seja, o exército de Ai era menor que o de Jericó. E você vê que o mesmo povo que venceu Jericó não conseguiu vencer Ai, né? Chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas. Versículo 5. Chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram quem? Os israelitas. São os mesmos que derrubaram a muralha de Jericó, né? Desde a porta da cidade até Serabim. E os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que podereis dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Versículo 10. O Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está aí prostrado, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas e as roubou, escondeu e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Versículo 13. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifique-se para amanhã. E ali tem uma instrução que o Senhor Deus dá a Josué. E ali nós vemos no capítulo 8 a destruição de Ai. Mas como que Ai foi destruído? A volta pela obediência, né? Então, o que o Senhor tem colocado no meu coração, eu acho que nesses 5 dias, eu tenho certeza, né? Que nessas 5 dias de campanha, o Senhor já vem tem dado instrução de como você vai vencer essas muralhas. Mas o mesmo Josué que gritou, mandou o povo gritar e a muralha caiu, é o mesmo Josué que está aqui falando, poxa, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para isso? Né? Eu venci isso para agora estar vivendo isso? Né? Então, é o que o Senhor coloca no meu coração, meus irmãos, que não sei quantas muralhas que você já venceu na sua vida, eu já venci inúmeras, mas sempre vai ter Ai na vida da gente. E para você continuar conquistando, existe uma palavra que se chama obediência.
obediência. Obediência. Olha, irmãos, o Senhor me usa muito para, às vezes, não para correção, porque quem corrige a ovelha é pastor, né? Mas para essa instrução. E como a Rosângela fala, o ouvido mais próximo aqui de mim é o meu mesmo. Então, é para mim primeiro, né? E então, existem muralhas hoje que elas precisam cair na nossa vida. E a primeira, Jericó já ficou para trás, já vencemos Jericó, mas agora a gente precisa conquistar Ai. Então, essa primeira muralha que o Senhor quer derrubar hoje, quer nos dar estratégia, porque o Senhor deu estratégia para Josué para que ele vencesse Ai. Mas o Senhor primeiro, antes da estratégia, ele revelou o pecado escondido. Às vezes você está buscando uma cura, a cura não vem, pecado escondido. Eu queria estar falando coisas muito de glórias, aleluias, mas eu obedeço ao Senhor, né? E então que nós possamos. Josué era líder de todo Israel, mas ele era um homem humilde, né? Ele falou: Senhor, por que o Senhor nos trouxe aqui? O que aconteceu? Eu estou com a vida certa, o que aconteceu? E o Senhor ali falou: olha, mas tem um que roubou, tem um que mentiu, tem um que enganou, tem um que fez o que não era para fazer. Então, hoje eu vejo que muralhas vão cair, mas a primeira muralha é o pecado escondido ou a desobediência. O que será que o Senhor pediu para eu fazer que eu ainda não fiz? O que o Senhor pediu para cada um de vocês fazerem? Você falou: mas eu não sei se é para mim, eu acho que, não sei, né? Vou abrir um parênteses aqui. O pastor, acho que faz uns 4 meses atrás, me chamou para vir pregar a palavra, né? Eu falei: não, pastor, eu vou louvar, né? E não, falei, nesse momento não. E eu, irmãos, desde aquele momento eu não paro de sonhar que eu estou pregando e que tem alguém me falando: olha, vai pregar, vai pregar. E eu falei: meu Deus, esse sonho não para. Chamei, né, o Ismael, falei: Ismael, o que o irmão acha desse sonho, né? Eu falei: irmão, acho que já está muito claro, né? Agora é obedecer, né? Então, eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou aqui em obediência ao Senhor, né? Eu não sei se tem alguém desviado do caminho do Senhor. Você já sabe o caminho. Por que está longe? Você já sabe que o teu lugar é na casa do Senhor. Por que está longe? Eu já sei que o Senhor tem um ministério na minha vida. O que te prende, as amarras, essa muralha hoje vai cair. A gente não veio aqui passar tempo. Eu não saí da minha casa para passar tempo, né? Eu saí para receber do Senhor e eu estou recebendo. E que a gente tenha humildade para vencer essa primeira muralha. Essa primeira muralha, obediência. Obediência. É quando o Senhor te der uma oportunidade para pregar, vai pregar. Para louvar, vai louvar. Porque não é sobre nós, nunca é sobre nós, não é? É sobre o oleiro, não é sobre o vaso, é sobre o Senhor. Então, quando eu li eu fui além, porque eu quis entender o que aconteceu depois. Eu sou assim. Falei: gente, mas o que aconteceu depois de Jericó? Jericó era só um caminho da terra prometida, né? Então, tem gente que venceu uma coisa e já está achando que está na terra prometida. Ainda não está na terra prometida, tem coisas ainda a serem vencidas, né? Então, essa primeira muralha que o Senhor hoje vai trabalhar na nossa vida é o da obediência, que a gente possa voltar a obedecer à voz do Senhor. Segunda, reconhecer o nosso erro e abandoná-lo. Eu não sou santa, eu não sou melhor que ninguém, mas a gente tem que ter esse lugar de eu reconheço e abandono, eu reconheço que eu estou errando e eu abandono, eu deixo. Se vocês olharem, lerem a palavra, o Senhor só voltou a abençoar o povo de Israel depois que Acã confessou: fui eu. E todo o povo de Israel, o que fez com Acã, irmãos? Apedrejaram e queimaram. Não só Acã, toda a família. Então, olha como é sério. Tem gente que às vezes brinca de ser crente, né? Que lindo, que maravilhoso, né? Cuidado, olha o que a palavra. É lindo falar sobre as muralhas, e nós vamos falar da glória de Deus aí, das muralhas, mas
Deus hoje quer vidas em ordem. São caixões assim, sepulcros caiados, né? Tão bonito por fora, mas algo por dentro está apodrecendo, né? Então, que a gente possa ter verdade em nós, Senhor, que o Senhor possa encontrar verdade em nós, que hoje a gente possa renunciar àquilo que nos tira da presença de Deus. Não conheço nenhum dos irmãos que está aqui, assim, não tenho, né, intimidade com nenhum dos irmãos, assim, tão profundo, não sei da sua vida, isso não é uma indireta gospel, né? Mas é o Senhor falando, o que você precisa abandonar hoje. Ah, mas ó, Deus está abençoando o Leo Carlinho, ó, nossa, e por que eu não sou abençoado? Cadê as renúncias que você não está fazendo? Ai, Senhor, queria tanto emprego melhor, cadê a tua renúncia? A muralha, o Senhor derrubou, ela foi por terra, mas depois teve Ai. Precisamos agora vencer Ai, né? E Josué, com a humildade dele, ele pediu a Deus, Senhor, me ilumina, me mostra. Tem pecados ocultos que a gente tem que pedir ao Espírito Santo, revela, Espírito Santo, mostra isso em mim. Porque às vezes, irmãos, a gente tem um coração muito duro, muito endurecido. Ah, não, eu não tenho erro, isso aqui é indireta. Não, é sobre nós, é sobre mim. Senhor, o que eu preciso abandonar para vencer Ai, para conquistar Ai? Jericó, venci lá na minha adolescência, não venci nunca mais. Né? Então, a palavra do Senhor fala que Deus deu uma estratégia para Josué. Deus te dará estratégia. Deus te dará estratégia. Aí eu estou desempregado, eu não sei como vou pagar as contas do mês, o meu trabalho. Deus te dará estratégia. Nem que for para rodear 7 vezes lá a empresa que você quer trabalhar. Vai lá e rodeia 7 vezes, não é? Mas o Senhor nos dará estratégia. Mas antes da estratégia tem a renúncia. Né? Então, nós precisamos renunciar. Então, qual que é a primeira muralha? É voltar à obediência. Então, que muralha que tem que cair hoje? A desobediência. Qual a segunda muralha que precisa cair? Eu deixar. Eu entendi onde está minha desobediência. A terceira, eu deixo. Eu abandono. Eu queimo. Eu taco pedra, eu apedrejo. Não é para apedrejar ninguém, irmão. É sobre erros, pecados, né? Não é do seu vizinho, é o seu mesmo, né? E o Espírito Santo é aquele que ele sonda os corações. O Senhor está sondando todos os corações aqui nesta noite, né? E a palavra do Senhor não volta vazia. Para alguém aqui está fazendo efeito, para mim está fazendo efeito, né? O Senhor quer que você conquiste Ai. Talvez você veio aqui hoje falando assim, Senhor, eu preciso de uma vitória, eu preciso conquistar, eu preciso mudar a minha vida, Senhor. Quer uma resposta? Mude a rota. Abandona tudo que está lá para trás. Hoje a gente tem vivido um evangelho que não tem renúncia. Venha como estás e fique assim, está tudo bem. O Senhor quer renúncia. Não é só uma renúncia de roupa, não, irmãos. Né? Tem umas irmãs, irmãos aí, que a roupa está linda, mas só Jesus sabe, né? Eu estou falando da renúncia interior também. Né? Se eu matava, eu não mato mais. Hoje não se prega mais isso, né? Se eu pecava, eu não peco mais. Então, o Senhor tem falado muito no meu coração. Eu não queria pregar sobre isso, mas é por obediência, tá? Eu queria falar das bênçãos de derrubar todas essas muralhas, né? Mas qual é seu Acã? Onde está o Acã na vida da Michele? Porque Josué não sabia que era Acã, mas o Senhor deu uma instrução. Com a instrução do Senhor, ele chamou todas as famílias. Ele, meu filho, diga para mim a verdade. Acã falou, fui eu. E por tão pouco, né, irmão? Se você lê a Bíblia, você fala, meu Deus, foi só por isso? Então, que a gente possa achar esse Acã em nós. Porque essa muralha chamada Acã, ela tem que cair também esta noite das nossas vidas, né? E se a gente continuar lendo a palavra, porque eu gosto assim de pregação que está dentro da palavra, né? Porque senão é só palavra jogada ao vento, né? Então, olha, quando Josué, né, perguntou para ele,
Meu filho, me diga a verdade. Me diga a verdade. E ele disse que ele violou a aliança. E o Senhor deixou bem claro, há coisas consagradas no meio de vocês. O que tem consagrado no meio de nós? Né? Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, neto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça também. E todo Israel apedrejou e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. É o vale de Acor. Se você procurar, dá um Google, você vai ver que esse vale existe até os dias de hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Então, irmãos, nós vamos ter vitória. O Senhor quer trazer vitória ao seu povo. O Senhor quer que nós vivamos bem, cheio da glória de Deus, cheio da graça de Deus. Mas nós temos hoje que derrubar Acã das nossas vidas, a voltarmos a obedecer a voz do Senhor, a entender a voz do Senhor. Outra coisa que o Senhor falou para mim é sobre o desânimo. Quando o povo não venceu Ai da primeira vez, diz a Bíblia que o povo perdeu o ânimo, desanimou. Então, outra muralha que a gente tem que fazer cair, aliás, é o Senhor que a fará cair, é o desânimo em nós, né? Eu vejo aqui, principalmente no Imperador, né? Nós temos muitos irmãos já com uma idade assim, bacana, né? São senhores. Alguns eu vi aí desde a minha adolescência, né? Quando eram mais jovens, etc., né? Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças, não é? Ele renova, Ele traz renovo. Então, que hoje também essa muralha do desânimo ela venha cair, né? Tem irmão que tem preguiça de dar glória, né? Tem assim, oh meu Deus, mas eu vou dar glória. Não, irmão, você não está dando glória não é para pregador, não é para ministro de louvor, está dando glória para o Senhor. A gente não veio aqui para assistir ninguém, a gente veio aqui para entregar um culto a Deus, um culto racional ao Senhor. E eu acredito que todo culto que a gente vai, a gente recebe instrução do Senhor, né? É instrução, e o Senhor, a palavra que queima no meu coração é essa, que a gente possa mudar de rota, que a gente possa falar, Senhor, eu venci Jericó, e agora eu preciso vencer Ai, e depois de Ai, vocês acham que acabou em Ai? Não, irmãos, depois teve aí outras províncias que o povo de Israel foi vencendo, né? Então eu quero dizer que o caminho é longo, e que a gente possa não deixar o desânimo tomar conta de nós, né? Outra muralha, né, que o Senhor fala aqui também, que o Senhor precisa restituir algumas muralhas também em nós, é da confiança no Senhor, é da confiança que Ele fará. O povo gritou antes ou depois que a muralha caiu? Foi antes. Aí, uma coisa que eu acredito muito, o que a gente tem declarado também, né, sobre a nossa vida. O povo declarou, Josué colocou fé no povo, falou, vamos avançar, a muralha vai cair. Jericó era guardada com muros fortes, era uma das cidades mais fortes da província. E o Senhor deu estratégia. Então, que a gente possa, né, nesta noite, buscar estratégia que vem do Senhor. A palavra que vem muito na minha mente, estratégia. Eu vou adorar depois que acontecer. Adora antes de acontecer. Estou esperando minha aposentadoria, mas eu só vou glorificar a Deus depois que a aposentadoria sair. Não, é antes. Senhor, eu te glorifico porque já aconteceu. O povo, quando estava rodeando ali, você acha que eles acreditavam ou não? Porque quem não acredita nem estava ali rodeando, irmão. Quem não acreditava que ia acontecer não estava nem ali. Eu acredito que cada um de nós que está aqui, a gente ainda acredita. A gente acredita que vai acontecer. A gente acredita que a muralha vai cair. Eu acredito que muralhas hoje espirituais, elas estão caindo.
não é? Eu creio nisso. Nossa, parece que está difícil para mim, parece que eu não estou avançando. Vamos rodear 7 vezes. A última tem que ser 7. Quer dizer, o povo já vinha cansado. Nossa, todo dia 6 e o último dia 7. Então, que a gente receba essa instrução da parte do Senhor. Que a gente possa, nesta noite, essa palavra, ler Bíblia em casa, irmão, né? Eu vejo assim, a Débora, como eu fico feliz, né? Ela já aqui sabendo tudo, glória a Deus, que você continue assim, né? E eu gosto tanto de ler a palavra. E Michele, como eu não fico desanimado? Busque a palavra, né? Eu já fui uma irmã que buscava muita revelação. Nossa, quando tinha alguém do manto, eu estava lá, porque eu queria revelação. A revelação é a palavra viva de Deus. É a palavra limpa, pura e santa de Deus. O Senhor quer nos purificar. O Senhor quer nos trazer de volta ao primeiro amor. A muralha vai cair, mas você tem Ai também, depois tem Ai, depois tem outras cidades. E que a gente possa voltar a esse evangelho genuíno, de buscar a presença do eterno Deus, de falar, Senhor, eu estou errando, eu estou pecando, eu estou ferindo o Senhor, mas eu estou aqui querendo um recomeço. Tantas coisas eram para acontecer, já era para o povo ter vencido Ai, mas ficou lá preso por conta do pecado. Meu irmão, tem gente que acha que está tudo bem, pode pecar. Eu estou voltando nisso que o Senhor manda, tá? Vamos ter um concerto hoje com o Senhor. Um concerto. Você não precisa levantar, eu vou. Não, se quiser também glórias, mas o concerto é entre você e o Senhor. Senhor, essa palavra lá que a irmã pregou, eu tomo posse que é para mim. Porque se não fosse para você, irmão, você estava lá na sua casa assistindo a Globo. É para você, é para mim, é para mim. Então, que a gente possa buscar o Senhor hoje. Qual muralha que está na sua frente? Eu tenho várias muralhas na minha frente hoje. Inclusive, enfrentei uma para estar aqui. Está indo uma média de 8 visitas na escola. Hoje apareceu mais visita que o normal. Então, glória a Deus, pode mandar visita, Jesus, lá, para a gente atender, né? Mas é uma muralha que eu tive que vencer. Eu falei, meu Deus, quem vai atender os clientes que estão lá? Chamei a diretora, falei, atende aí que eu estou indo. Ela falou, vai pregar, vai com Deus, né? Então, que a gente possa vencer essas pequenas muralhas. A muralha da falta de ânimo para orar. Tem gente que a muralha é porque não consegue chegar em casa e orar. Ele só ajoelha aqui na igreja. Ele só ajoelha aqui na igreja. Meus irmãos, não conheço a vida de ninguém. Estou falando o que o Senhor manda falar, tá bom? A muralha do desânimo, está em casa e fica lá reclamando, coloca um louvor, vai glorificar a Deus. Foi pelo grito que o povo fez lá, que Deus usou o grito para a muralha cair. Então grita, hoje dá o seu grito aqui. Fala, não, eu não aceito mais isso, essa muralha vai cair. E eu entendi que eu vou ser obediente, eu vou deixar o pecado para lá, e não vou ter pecado escondido, vou confessar. Tem coisa que eu preciso confessar para o pastor. Opa, o Senhor fala que a gente tem que confessar uns aos outros. O Senhor quer fazer algo grande no imperador, mas existe uma água que vai passar, que vai nos lavar, vai nos purificar, né? Eu antigamente pensava que avivamento era a gente pular que nem pipoca. Avivamento é a gente receber a palavra, é a gente conseguir viver a palavra do Senhor. E o Senhor quer derrubar muralhas. Eu vejo aqui muralhas sendo derrubadas, mas a gente não derruba muralhas sem entendimento, irmão. Sem instrução. Ai, como que eu derrubo essa muralha? Você não consegue fazer isso sem instrução. Não é? Para dirigir, você precisa lá fazer a provinha, as aulas. E cada dia da campanha são aulas que o Senhor está nos dando. Né? Infelizmente, eu não consigo estar aqui toda quarta. O Senhor conhece o desejo do meu coração. Em breve estarei na Escola Bíblica Dominical. Mas são instruções que o Senhor está nos dando. Então, que hoje a gente tenha humildade para falar, Senhor, eu abandono a Acã. Senhor, eu apedrejo a Acã nesta noite. Eu quero fazer a tua vontade.
Derruba a muralha do desânimo que não me deixa orar. Derruba a muralha do desânimo que eu chego na igreja e dá vontade de ficar saindo, e dá vontade de beber água toda hora. Derruba, Senhor, essa muralha, que às vezes a gente que muralha grande. Não, são as muralhas pequenas também. É a muralha, como esse louvor aqui, né? Às vezes a muralha é a dor de um luto, que é uma muralha, e a gente perde um pouquinho da fé. É a dor de uma perca, é a dor da traição. Quantos irmãos que foram traídos pelo homem e abandonaram o Senhor? Olha que grande muralha, que grande muralha. Então que a gente possa nesta noite, começando por mim, né? Que a gente possa pedir ao Espírito Santo, me dê discernimento, para eu entender que muralha o Senhor quer derrubar, que muralha o Senhor quer derrubar. Jericó não foi derrubada por acaso. Tem gente que lê a Bíblia e não entende, ou então não lê, né? Jericó não era o objetivo principal do povo de Israel. Foi uma das primeiras conquistas do povo de Israel. Eu achei que era a última, viu, irmão? Preciso ler mais a Bíblia também. Foi uma das primeiras conquistas, o muro cair. Por que o muro precisava cair? Porque eles precisavam entrar na cidade para continuar caminhando. Então, que nesta noite a gente vença esses muros invisíveis. O muro de Jericó era visível, era forte, era resistente, né? E tem gente que fala, não tem nada a ver não, esses muros aí. Tem gente que abandona o Senhor porque não consegue se consertar num namoro. Tem gente que abandona o Senhor porque não consegue, eu gosto de tirar vantagem do outro. Então, irmãos, essas muralhas, elas estão caindo hoje, em nome de Jesus. Às vezes é aquela muralha do zumbido que, nossa, eu ouço as pregações, eu não entendo nada que é falado ali. Hoje o Senhor vai te dar entendimento. A palavra diz lá em Tiago, se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dá voluntariamente. Irmãos, eu peço todo dia. Falo, Senhor, o Senhor que falou, hein? Então, me dá sabedoria, me dá estratégia. Me ensina como faço, porque eu não sei. E o Senhor quer que você peça ajuda dEle. Às vezes a gente está muito, fazendo as coisas sozinho. Peça ao Senhor ajuda. Senhor, me ajuda a derrubar essa muralha. Tem gente que não está nem vendo a muralha. Está com a muralha lá do lado e nem está vendo, que são muralhas invisíveis, né? Então, irmãos, até aqui me deu o Senhor. Muralha do desânimo, do medo, do afastamento, do esfriamento. Para terminar, tanta gente fria espiritualmente, tanta gente que não sente mais o calor do Espírito Santo, que fala, nossa, eu vejo o irmão chorar, se derramar, dar um glória, não sai nenhum glória da minha boca. Que essa muralha caia por terra hoje, que essa muralha caia por terra, que você volte a sentir o Espírito Santo falando ao seu coração, que o Espírito Santo volte a falar no seu coração. Mas as muralhas, somos nós que vamos pedir, Senhor, me dá instrução. Eu quero que essa muralha caia. Você quer que essa muralha caia? Tem gente que já virou amigo da muralha. Tem gente que já está best friend forever da muralha. Que gosta de andar com a muralha. Gosta de andar no tropeço. O Senhor pede hoje mudança de vida. A começar por mim. A começar por mim. Que nós possamos mudar. Eu nunca gostei de ser uma ovelha trabalhosa, não é? Então que a gente possa ser uma ovelha saudável, mas comer do pasto certo. Qual é o pasto certo? A Bíblia, a palavra do Senhor. Irmãos, como eu já disse, até aqui me deu o Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Eu não vim aqui hoje para te emocionar. Eu não vim aqui hoje para te obrigar a dar glória. Eu vim obedecendo ao Senhor. E tem tudo a ver com a campanha, porque é pós-muralha, tá? Nossa, a irmã fugiu do tema. Não, é pós-muralha. É pós-muralha, porque a muralha a gente vai vencer. Já venceu, Jericó já caiu por terra aqui. Mas tem ai para a gente vencer, né? Tem ai. E só para finalizar, se o irmão Ismair, né, quiser, quem tiver uma muralha que não está conseguindo vencer sozinho, viu, irmã? Às vezes está difícil vencer aquela muralha.
Hoje é o dia da muralha cair. Hoje é o dia daquela muralha que você ainda não venceu. Você só acha que venceu, mas ainda não venceu. Todos nós. Eu sei que Deus está presente, Deus usa muito o Ismair com esse dom, né? Então, quem sentir no coração, ele vai fazer o apelo, se quiser aceitar o Senhor Jesus. Mas, antigamente eu achava que vir na frente era besteira. Hoje eu entendo que você vê que o povo deu 7 voltas. O mundo espiritual, ele se movimenta com a nossa ação. O povo foi lá e deu 7 voltas primeiro. Às vezes a volta que você precisa dar é vir aqui na frente e falar, Senhor, me ajuda a derrubar essa muralha. Me ajuda, Senhor, a derrubar isso. Me ajuda a vencer. Me ajuda a ter aquele emprego. Deus tem bom emprego, viu, Núbia? Deus tem coisas boas, bom emprego, bom esposo. Deus tem muitas muralhas para derrubar ainda na sua vida. E você ainda vai ajudar muita gente a derrubar muitas muralhas. Tenha certeza do que eu estou te falando. Muitas muralhas. O Senhor vai te usar muito, 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 muito. Tá, irmãos? Então, glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade. E que essa palavra venha ao encontro do coração de cada um. A nós cabe semear. E o Senhor que dá o crescimento a essa palavra, tá? E fica o apelo, quem sentir no coração, Michele, eu preciso de uma ajuda. Ninguém aqui está para te condenar, viu, irmão? Aqui está todo mundo errante, pecador, precisando da glória e misericórdia do Senhor. Mas talvez essa é a sua oportunidade. O Senhor não trouxe você aqui em vão, não. O Senhor não tirou a gente da casa da gente em vão. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Eu costumo dizer que tem pregadores que ele parece mais do que a própria mensagem. Tem pregadores que parecem mais do que o Espírito Santo, até na maneira dele expressar. Às vezes expõe as ovelhas e ele parece um príncipe e não vê que nós estamos debaixo da mesma palavra. Mas nós vemos, para a glória do Senhor, o zelo da nossa irmã Michele. E tudo isso que Deus usou ela, está endossado pelo Espírito Santo do Senhor, que a gente viu que é a pura verdade. E com muito zelo. Então todos nós estamos debaixo da palavra, estamos debaixo da correção e debaixo da bênção. Então como é gostoso, você houve um trabalhar para que a irmã Michele pudesse passar a palavra desse jeito. Então até as pessoas costumam assim, ouve primeira pessoa, às vezes ela está expressando alguma coisa porque você não viu o que ela passou. Mas a gente vê o que Deus fez na vida dela e nós podemos louvar o Senhor pelo que fez. Então são conquistas, são vitórias. E já vou encerrar, eu quero endossar um dia que eu sonhei com uma funerária tão chique, que eu nunca tinha visto uma funerária tão chique daquele jeito. E eu era um motorista. E eu estava levando um corpo dentro daquela funerária. E eu olhei por detrás, assim, pelo retrovisor, falei, puxa, que funerária chique. Só esquisito, né, irmão? Só que é espiritual. Aí eu olhei, tinha uns 4, 5 carros, aí eu fiz uma volta, de repente não tinha ninguém me seguindo. Falei, nossa, eu vou ter de voltar a pegar o cortejo, meu Deus do céu. E eu acordei. Me preocupei tanto. E eu comecei a orar. Deus, fala comigo, o que significa isso? O que significa? Aí na época, o Senhor me diz assim, sabe quem que é o corpo? É o seu. E se você não tomar uma atitude, você vai sepultar a sua vida, seu ministério, acabou. Irmãos, naquele dia, eu coloquei diante do Senhor e eu vi Deus trabalhar. Na minha vida eu achava que não tinha mais jeito. Eu não estava assim preocupado com o ministério, eu estava preocupado só com a minha salvação. Só que quem costuma pregar e Deus vai te usando, você quer estar envolvido. Se você não estiver envolvido, a sua tendência é estacionar e morrer e perecer. Porque a derrota traz decepção. Eu tenho de dizer isso. Sabe por que aquele povo ficou frustrado? A derrota, irmão, rebenta com a pessoa.
Então ele precisa daquele palavra urgente de socorro para salvar ele. E na hora quando eu vi, falei, meu Deus, funerária então é de príncipe. Então eu sou um príncipe do Senhor, eu sou alguém importante no reino do Senhor, e eu estou sepultando, eu estou levando o meu corpo. E não vai ter nem cortejo. E eu tomei atitude. E hoje, para a glória do Senhor, estou firme, estou em pé. E Deus usou naqueles dias um presbítero que chegou ali e fez, fazendo volta, irmão, você pode me ajudar para fazer um culto? Eu falei assim, eu não estou em condições, comecei a chorar. Aí ele falou assim, irmão, na verdade eu não vim convidar você para culto nenhum. Eu tenho de falar uma palavra para você que Deus mandou falar. Você fica caído se você quiser, mas a promessa do Senhor está de pé. Irmãos, a gente tem de louvar o Senhor por aquilo que Deus fala e Deus opera. Deus é testemunha. Eu com a Nubia, eu falei, Nubia, eu vivi dias que as pessoas louvavam, a igreja delirava na glória do Senhor, sentia uma graça, um poder, e hoje eu estou sentindo falta. Por exemplo, estamos tratando da própria casa, essa igreja. Quantas pessoas que louvam o Senhor mesmo, mas parece que as pessoas não sentem unção de louvar, de bater palmas, de sapatear. Eles não sentem, parece que estão todos assim, costumo dizer, como é que é aquela palavra mesmo, Carlos? Engessadinho. Parece que está engessadinho, irmão. Isso é horrível. Nós tivemos um culto na casa do nosso pastor Alaor, quase um ano atrás, e eu falei, meu Deus, me ajuda, porque eu estou sentindo que esse culto hoje vai ser um culto tremendo, vai ser um culto de poder. E foi, não foi, Carlos? Aí, irmãos, quebrou-se o gesso, não teve ninguém engessadinho, foi uma glória do Senhor, irmãos. Osângela é testemunha, não foi, irmãos Osângela? Foi um culto que marcou. E às vezes a gente está perdendo a bênção do Senhor e ficamos muito céticos, muito quietinho, aquele jeito. Não, Deus quer soprar e Ele quer nos incendiar. Que o Senhor vos abençoe grandemente, que Deus abençoe a vida da nossa irmã Michele, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar uns pelos outros, para que Deus possa abrir porta mesmo e para que os irmãos tenham mais liberdade ainda de fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe os visitantes, a nossa irmã. Está o convite para vir mais vezes, viu? Se a irmã gostou, vem, traz mais alguém e seja bem-vindo. Deus abençoe a nossa irmã Núbia. E vamos encerrar. O pastor Carlos vai fazer uma oração e o pastor Lair vai dar as bênçãos apostólicas. Irmão, já vamos fazer uma oração, mas quero dizer para a igreja, eu conheço a Michele desde os 14 anos dela, né? Acompanhei um pouco a vida dela, e hoje, olha para você ver como que é Deus, hoje eu presenciei a irmã pregando a palavra de Deus, né? Luta que já passou, né, irmã? Cada barreira, eu lembro de tudo, quando nós íamos lá na sua casa, né? Mas que maravilha, olha para você ver, hoje eu presenciei a irmã pregando a palavra. Quer dizer, se tivesse todo mundo saído do caminho, nós não ia presenciar isso, né? E Deus fez a obra. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, te agradecendo por essa palavra, pelas palavras das oportunidades que nós ouvimos aqui, Senhor. Muito obrigado pelos louvores. Os irmãos, meu Deus, que saiam daqui abençoados, enriquecidos pelas tuas promessas. Deus, muito obrigado por ouvir a tua voz, por ouvir a tua verdade. Oh Deus, muito obrigado por ter participado desse culto nessa noite. Meu Pai, no penúltimo dia da campanha, Senhor, nos segura, nos dá vitória. Abre esse meio, que essa muralha caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, coloque a sua mão no coração, por gentileza, para nós recebermos a bênção apostólica. Amém? Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos juntos dizemos...